Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, para cada dia nós temos aí um tema que nós somos chamados a refletir e a mergulhar dentro da celebração do mistério pascal. E sempre tendo presente Maria, confiando na intercessão dela. Por isso hoje, com Maria, que saibamos acolher as bem-aventuranças. Acolher como caminho de vida, caminho de santidade, podemos dizer, de justiça e paz. Mas esta compreensão que nós temos uma mãe que olha, que nos acompanha, uma mãe que intercede por nós, de tal maneira que vamos fazendo este caminho de seguimento a Jesus Cristo. Então esta questão de acolher as bem-aventuranças, aí nós podemos de fato entender como um caminho para a vida eterna. As bem-aventuranças para nós é um itinerário que Jesus deixa bem claro o que precisamos viver, sendo pobre de coração, desapegado, ou seja, colocando no centro da nossa vida os valores do reino de Deus, mais importante do que qualquer bem material, do que qualquer outra coisa, ou até muito acima até das pessoas, O reino, valor absoluto. Então este desapego, aquela também necessidade de aprendermos a viver a mansidão, bem-aventurados os mansos, os pobres em espírito, bem-aventurados os que sofrem, os que são perseguidos, os que promovem a paz.
Então, para dizer, as bem-aventuranças, elas são para nós como uma bússola, onde somos chamados a direcionar a nossa vida. Então, procurar até fazer um exercício, isso ajuda, no sentido de aprofundar no dia a dia cada bem-aventurança, mas não só para compreendermos, mas acima de tudo para vivermos a partir das bem-aventuranças. Quando alguém pergunta, um projeto de santidade, um projeto de vida espiritual, bem-aventuranças, é um projeto muito claro. Se você quer fazer um caminho de santidade, eis aí uma receita muito clara, muito precisa também. Mas nós, aqui olhando, portanto, a liturgia da palavra de hoje, também podemos olhar que no Antigo Testamento, o povo de Deus já era chamado também a trilhar um caminho, sabendo que a vida, ela tem um desfecho, que é o dia do Senhor. O profeta Joel hoje fala muito claramente sobre esse dia do Senhor, o dia em que o Senhor virá, o encontro com este Senhor. Claro que quando nós olhamos o Antigo Testamento, até pensamos naquela preparação que o povo estava fazendo para a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E que aconteceu, a promessa do Pai, ela se concretizou. Mas o que nós temos nesta primeira leitura do profeta Joel? Nós temos uma imagem de um povo que está vivendo assim uma indiferença em relação às coisas de Deus. Ninguém oferecendo mais sacrifício, ninguém fazendo oblação no templo, ou seja, vivendo assim um esfriamento muito grande na fé, nesse temor a Deus, vivendo como se Deus não existisse, como se não fosse acontecer este dia do Senhor. Aí nós temos o profeta, em nome de Deus, chamando primeiro os ministros do altar, ou seja, aqueles que cuidavam do templo, para que eles façam penitência, que eles possam vestir-se de saco, fazer jejum, mas também convocar toda a assembleia, todo o povo, para fazer penitência, para viver novamente esta vida voltada para Deus, sabendo que a vida pertence a Deus e é necessário ter Deus no centro da nossa história. Então o profeta Joel, ele fala com muita clareza, repito, para os ministros do altar, aqueles que cuidavam do templo e, é claro, pensando em todo o povo. Bom, então aí está também uma proposta de caminho de santificação. Jejum, penitência, voltar sempre a vida para os valores de Deus. Mas aí nós temos, é claro, esta realização da palavra do Senhor, com a vinda de Jesus Cristo. Mas quando Jesus veio, aí podemos dizer que Jesus, ele é a presença do reino, já aqui. O reino que nós sabemos, o reino que nós temos, o reino na plenitude. Mas em Jesus, já era possível contemplar também essa plenitude do reino, através dos sinais que Jesus realizava do reino. Mas olha o que o Evangelho de Lucas apresenta para nós. Pessoas fizeram uma leitura tão diabólica, daquilo que Jesus fazia, interpretaram que aquilo que Jesus fazia era por obra do demônio, que era por Beelzebu, o chefe, o príncipe, que era, portanto, Jesus um servo do demônio. Mas Jesus aproveita para dar uma catequese, e mostrando o perigo da divisão entre as pessoas, falando da divisão que destrói, e destrói tudo. Uma casa não fica em pé quando existe a divisão. Então, por isso que aí nós podemos dizer que a nossa caminhada
a partir das bem-aventuranças também, contando com a intercessão de Maria, tem que ser uma caminhada pautada na busca da unidade. A unidade a partir dos valores do reino. Então nós sabemos disso. Então, causar divisão, isto é, aí sim, a divisão é obra do... Quem que é o pai da mentira, o pai da divisão? Aí sim, causar divisão é obra do demônio. Então, quando nós, às vezes, com o nosso comportamento, com o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, causamos também divisão entre as pessoas, criamos confusão entre as pessoas, então nós, aí sim, estamos a serviço do diabinho nesta hora, né? Mas quando nós estamos abertos à ação do Espírito Santo, então nós vamos com certeza, através do nosso modo de falar, nosso modo de viver, nosso modo de fazer as coisas, promover a vida, promover o respeito entre as pessoas. Vamos promover a reconciliação entre as pessoas, não dividir pessoas. Aí nós vamos procurar ser ponte. Ponte significa nós somos um instrumento de ligação entre as pessoas, não criar barreira, não criar muro. Então aí nós sabemos da importância desta unidade que deve estar presente em nossa vida. Sem esta vivência das bem-aventuranças, não é possível também construir essa unidade que o Senhor tanto deseja. Lembra daquela frase, já encerrando a minha conversa, quando Jesus, na oração com o Pai, ele até pediu: Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um. Então, este é o desejo presente no coração do Senhor, que nós possamos viver esta unidade como verdadeiros irmãos. Não significa que somos todos iguais, somos diferentes, mas cada um sabendo respeitar o outro na sua diferença, sem preconceito, sem discriminação, acolher o outro verdadeiramente como irmão, como irmã. Então que Maria, ela que acompanha a nossa vida, ela que viveu plenamente essa entrega ao projeto de Deus, viveu as bem-aventuranças. Então que ela que conhece cada um de nós, olhando para a nossa vida, interceda, de tal maneira que possamos, de fato, crescer cada vez mais dentro desta espiritualidade, ou seja, desta proposta que são as bem-aventuranças, de tal maneira que a vida floresça em nosso meio, que a vida humana e a vida no planeta seja respeitada, cuidada, que a vida seja aí sempre olhada como dom de Deus. Que Maria interceda para que a justiça do reino, que supõe vida digna para todos, indistintamente, que esta justiça também se faça cada vez mais presente em nosso meio. E essa justiça que vai também gerando a verdadeira paz. Então, por isso que pedimos também à nossa mãe, essa graça, essa intercessão, sobretudo tendo presente tantas famílias que vivem em pé de guerra, mas tantos países, povos que vivem também em situação de guerra. Então, Maria, a Ti confiamos a nossa vida e toda esta realidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.